observa que o primeiro passo da conversa com Jesus, com esta mulher, foi revelar para ela os seus traumas, apresentando para ela a água viva que rompe com a herança de todo o passado que ela tinha. Ela começou a falar com Jesus, falando da diferença dos samaritanos com os judeus. Ela começou a questionar Jesus, mas como que você vai tirar água? O texto vai falar isso. Como que você vai tirar água? Você não tem vasilha, não tem como você pegar água. Aí Jesus fala assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que fala contigo, você me pediria água e eu lhe darei uma água viva, aleluia. A conversa vai aumentando de nível. Resumindo, é assim que Jesus faz conosco, aleluia. Ele quer começar uma conversa. Ele quer começar um diálogo com você. E a palavra de Jesus, quando ela começa a entrar no nosso coração, a primeira coisa que ela faz é lavar a nossa alma. É por isso que Jesus apresenta para aquela mulher: ei, eu sou a água da vida, eu sou aquele que pode lavar o seu passado e fazer de você uma mulher vitoriosa. Enquanto as pessoas te ignoram, usando aqui as minhas palavras, Jesus disse para aquela mulher: olha, eu cortei caminho só para encontrar você aqui e dizer que a sua história vai ser mudada a partir de hoje, aleluia. Enquanto ela estava se escondendo das pessoas, Jesus fez questão de cortar caminho, talvez subir montanhas, um caminho mais difícil, só para passar na cidade de Sicar, região da Samaria, para encontrar uma mulher que estava abandonada, uma mulher que pensava que não tinha mais jeito para ela. Mas Jesus apresenta para ela: ei, mulher, tem jeito sim, aleluia. Eu sou a água da vida. Eu sou aquele que posso limpar o seu coração, apagar o seu passado, mudar a sua história, aleluia. A conversa de Jesus vai se estendendo e começa a ficar melhor. De repente, quando Jesus vai ampliando a conversa com ela, agora no segundo ponto. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler apenas 4 versículos, mas nós vamos falar praticamente do capítulo 4 quase todo, mas para não ficar muito extenso, nós vamos ler 4 versículos aqui. Então vamos lá, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém? Somente esse texto. Curva sua cabeça. Pai, te louvo, te agradeço por este momento maravilhoso, pela tua palavra que foi lida. Que o teu Espírito Santo venha ministrar no meu coração agora. Que nós possamos sair daqui, Senhor, convicto da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda-me, Senhor, atrás da tua cruz. Perdoa os meus pecados, Senhor. Santifica a nossa vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, o capítulo 4 do Evangelho de João relata exatamente a história da mulher samaritana. E o capítulo 4 começa dizendo que Jesus, ele desceu da Judeia para a Galileia. Ele queria ir para a Galileia. E aqui, naquele contexto, tinha um caminho mais fácil para passar. Mas ele preferiu passar pelo caminho que dava de encontro com Samaria, a região da Samaria. E ele fala no texto: é necessário que eu passe por lá. Samaria era uma cidade que o povo se sentia rejeitado, porque Samaria foi um povo construído, vamos dizer assim, através de uma junção, uma mistura de povos.
No ano 722, o reino do norte foi levado cativo pelo rei da Síria, e o governo da Síria naquela época permitiu que outras cidades voltassem, ou melhor, se estabelecessem na cidade de Jerusalém. Então ali os povos se misturaram. Então aquele povo do reino do norte deixou de existir, e agora existiram, depois dessa época, o povo samaritano, que era uma mistura de povo judeu com outras nações. E por causa disso, esse povo era um povo que se sentiu rejeitado. Por quê? A região sul, a região que carregava a linhagem de Davi, eles eram considerados o povo de Deus. Então eles, pelo fato de ter misturado com aquelas nações, Deus não via isso com bons olhos, porque esse era um plano de Deus, deles não se misturarem com aquelas nações. Então o povo samaritano, olhando aqui para o texto, era um povo rejeitado. E essa mulher era uma mulher rejeitada. Ela se sentia rejeitada. Não pelo fato dela ser apenas uma samaritana, mas pelo fato do contexto em que ela vivia, da vida que ela levava. Ela levava uma vida promíscua, podemos assim dizer. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele falou consigo e com seu discípulo: olha, é necessário que eu passe por Samaria. Jesus, ele tinha um plano para aquela mulher. Enquanto a sociedade rejeitava, enquanto ela mesma se sentia rejeitada, abandonada, Jesus tinha um plano para ela. Jesus falou com seu discípulo: olha, eu não vou passar pela estrada da beira aqui do Jordão, mas eu quero passar nessas montanhas, num lugar mais difícil. Eu quero passar por este lugar, porque vai dar em Samaria, porque me convém passar por lá. Lá tem algo que eu preciso fazer. E Jesus foi por esse caminho, e lá encontrou. E quando nós vemos o texto, nós encontramos Jesus, quando chega à beira do poço de Jacó, poço esse que Jacó tinha furado, e ele serviu para dar de beber para os seus filhos, para os seus animais. E até aquele contexto, muitos anos já tinham se passado, e o povo ainda tinha aquele poço como uma bênção de Deus, que foi dada através de Jacó. Lógico que era uma bênção. Água no deserto, água no lugar onde não tem água, onde a água é difícil, lógico que é bênção, sempre vai ser. Ninguém vive sem água. Então Deus chega para aquela mulher, então começa o diálogo com aquela mulher. E nós vamos estudar sobre esta conversa de Jesus com aquela mulher. Nós vamos ver aqui 4 fases do encontro de Jesus com esta mulher. Como esta mulher passou a ser, como é o título desta mensagem, do poço da vergonha à fonte da vida. Ela ia naquele poço, segundo as Escrituras, ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia? Porque ao meio-dia, geralmente não tinha ninguém naquele poço. Ela tinha vergonha de conversar com as pessoas. As pessoas viam ela com maus olhos, pelo fato da vida que ela levava. Porém, ela nem imaginava que Jesus Cristo estava de olho nela. Enquanto o mundo, às vezes, trazendo para o nosso contexto, enquanto o mundo olha para nós de forma a nos desqualificar, Deus, ele olha diferente. Assim como foi falado para Davi, enquanto estava passando os filhos, os irmãos de Davi, todos formados, todos homens grandes, preparados para a guerra, e Deus disse para Samuel: olha, Samuel, nenhum desses, mas está faltando um aí. Trouxeram Davi. E Davi era um homem ruivo, era um menino mimado, vamos usar uma expressão minha. E de repente Deus falou assim: é esse aí o escolhido, é Davi o escolhido. Perante as pessoas, perante até o próprio profeta, Davi não era o escolhido. Mas Deus não vê como um homem vê. Deus vê diferente. E por isso que esta mulher teve um encontro com Jesus. Nos dias de hoje, quantas pessoas não se sentem assim, frustradas, derrotadas, desprezadas, pelo fato de ter cometido pecados, como se os outros não cometem pecado? Todos nós cometemos pecado. Uns cometem um pouquinho mais, mas a graça de Deus superabundou sobre todos nós, amém?
A Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Quer dizer, ela cobre todos os nossos pecados. Aleluia. Então esta mulher, ela tinha um problema sério, porque ela ia buscar água ao meio-dia, porque ela tinha vergonha das pessoas. Ela não queria encontrar ninguém. Eu creio que todas as vezes que ela encontrava alguém olhava ela de meio, de olho torto, dizendo, ali lá vai a mulher que tem 6 maridos. Ali vai aquela mulher, aquilo ali é um problema. Aquilo ali, olha, não chega nem perto, porque aquilo ali, eu te falar para você, não serve para nada. As pessoas viam assim. Mas quando nós olhamos para a história de Jesus, Jesus é aquele que veio resgatar o perdido. Aleluia. Jesus é aquele que veio dar vida, aleluia, aquele que se sentia morto. Jesus é aquele que veio dar alegria àqueles que estavam tristes, abatidos. Esse é o papel de Cristo em nossas vidas. Então a primeira fase da conversa de Jesus com aquela mulher foi exatamente o momento em que ele fala da água viva. O texto diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana? Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, dai-me de beber. E a mulher fala assim: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim de beber que sou samaritana? Por que ela falou isso? Porque ela tinha uma certa interpretação, ela tinha uma certa rejeição devido a ele ser samaritano. Os judeus não conversavam uns com os outros. Então ela já tinha um problema ali. Então Jesus começa a transformar aquela mulher. Jesus se apresenta como a água viva que rompe com a herança do passado e inaugura uma nova história para aquela mulher. O passado daquela mulher é um passado de rejeição. A primeira conversa que ela tem com Jesus é relatando: olha, o Senhor é judeu, eu sou samaritana. Quer dizer, nós não podemos nos conversar, nós devemos ficar separados, não tem nada a ver com o Senhor. Mas Jesus chegou ali para dizer para ela: a história não é bem assim. Jesus veio para todos, Jesus não veio só para judeu, Jesus veio para o samaritano, Jesus veio para a cidade de Pedra Preta, Jesus veio para todos. Amém? Então Jesus veio quebrar esse paradigma. A primeira conversa que ela tem com Jesus, ela de cara já mostra o que tinha dentro do seu coração: rancor, ódio, decepção, raiva. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. A forma como Jesus começa a cura naquela mulher foi fazendo com que ela revelasse seu trauma contra os seus irmãos. Observe que é isso que a palavra de Jesus faz conosco. A palavra de Jesus, quando ela começa a entrar no nosso coração, ela começa a tirar de dentro de nós todos os traumas, todos os medos, todos os egoísmos que nós temos, porque a palavra, ela vai lavando, ela é água viva, assim como Jesus se apresenta aqui nesse texto. Depois Jesus leva ela a pensar como aquele encontro poderia transformar a sua vida. Jesus leva ela a pensar, quando Jesus disse assim, no versículo 10, respondeu Jesus, disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Jesus faz ela pensar agora: para aí, com quem que eu estou falando? Eu tenho certeza que aquela mulher começou a refletir, a pensar: mas para aí, com quem que eu estou falando? Você vai ver no decorrer da conversa com Jesus, que no final ela descobre. Mas Jesus está curando ela. Jesus começa a curar ela, fazendo com que ela revelasse os seus traumas. Aí Jesus agora apresenta para ela aquilo que poderia transformar a sua vida. Depois Jesus revela para ela a grande diferença entre a água do poço de Jacó e com a água que ele daria para ela. Olha, a conversa vai estendendo, a conversa vai aumentando de nível. No versículo 15 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus falando para a mulher: olha, qualquer pessoa que tomar dessa água, desse poço aí, poço de Jacó, ele tornará a ter sede.
Aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água. Até aqui, parece que ela entendeu. Quando ela disse: Senhor, me dá desta água, ela estava pensando numa água mesmo, a água que ela podia pegar no copo. Mas Jesus está falando de uma água espiritual. Uma água espiritual. Então observa que o primeiro passo da conversa com Jesus, com esta mulher, foi revelar para ela os seus traumas, apresentando para ela a água viva que rompe com a herança de todo o passado que ela tinha. Ela começou a falar com Jesus, falando da diferença dos samaritanos com os judeus. Ela começou a questionar Jesus: mas como que você vai tirar água? O texto vai falar isso. Como que você vai tirar água? Você não tem vasilha, não tem como você pegar água. Aí Jesus fala assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que fala contigo, você me pediria água e eu lhe darei uma água viva. Aleluia. A conversa vai aumentando de nível. Resumindo, é assim que Jesus faz conosco, aleluia. Ele quer começar uma conversa. Ele quer começar um diálogo com você. E a palavra de Jesus, quando ela começa a entrar no nosso coração, a primeira coisa que ela faz é lavar a nossa alma. É por isso que Jesus apresenta para aquela mulher: ei, eu sou a água da vida, eu sou aquele que pode lavar o seu passado e fazer de você uma mulher vitoriosa. Enquanto as pessoas te ignoram, usando aqui as minhas palavras, Jesus disse para aquela mulher: olha, eu cortei caminho só para encontrar você aqui e dizer que a sua história vai ser mudada a partir de hoje, aleluia. Enquanto ela estava se escondendo das pessoas, Jesus fez questão de cortar caminho, talvez subir montanhas, um caminho mais difícil, só para passar na cidade de Sicar, região da Samaria, para encontrar uma mulher que estava abandonada, uma mulher que pensava que não tinha mais jeito para ela. Mas Jesus apresenta para ela: ei, mulher, tem jeito sim, aleluia. Eu sou a água da vida. Eu sou aquele que posso limpar o seu coração, apagar o seu passado, mudar a sua história, aleluia. A conversa de Jesus vai se estendendo e começa a ficar melhor. De repente, quando Jesus vai ampliando a conversa com ela, agora no segundo ponto, Jesus vai revelar para ela a sua vida. Os 5 maridos que ela teve, era aquilo que ela carregava com muita dificuldade. Talvez era a maior vergonha daquela mulher, seria isso, pelo fato dela viver uma vida não conforme aquilo que Deus esperava. Mas Deus, Jesus, ele veio para quem? Veio para aqueles que estavam perdidos, aleluia. E agora no segundo ponto, Jesus revela o passado oculto da mulher. Não para condená-la, mas para mostrar que a conhecia profundamente, aleluia. Quando Jesus revela o passado dela, Jesus não estava ali querendo condenar, dizer: ah, mulher, é verdade, você esse tipo de mulher nem devia estar perto de mim, porque eu sou filho de Deus. Jesus poderia ter pensado: olha, você, não, sai daqui, longe de mim, você é uma mulher impura. Não, Jesus não foi condenar aquela mulher, aleluia, mas foi mostrar para ela que conhecia profundamente ela e queria mudar a vida dela. Quando ela pediu: Senhor, me dá desta água, Jesus lança para ela um desafio. Ah, você quer tomar da água? Mas para tomar da água, você precisa pedir perdão pelo seu passado. É isso que Jesus está trazendo. Quando ela revela o seu passado, automaticamente ela recebe o perdão de Jesus. E só depois do perdão que a água da vida é derramada sobre ela. É por isso que quando ela pede: Senhor, me dá desta água, Jesus vai de encontro com aquilo que mais preocupava ela, com aquilo que poderia realmente tirar ela do propósito, com aquilo que estava fazendo a vida dela ir de água abaixo. Então Jesus fala para ela: traga para mim o seu marido aqui e vamos conversar. Sabe o que ela fala?
A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido, achando que Jesus não sabia de nada. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Quando ela fala assim, vejo que tu és profeta, ela confirmou: é verdade, o Senhor acertou. A minha vida é isso mesmo. A minha vida está uma bagunça. Jesus revelou e ela disse: tu és um profeta. Mas Jesus não estava ali para condenar ela, sim ou não? Não. Jesus estava ali para perdoá-la. Jesus estava ali para mudar a direção daquela mulher. Jesus estava ali para dizer para aquela mulher: ei mulher, eu vim para os que estavam realmente desgarrados, eu vim para aqueles que estavam abandonados, eu vim para os perdidos, eu vim para aqueles que têm fome e sede de justiça, mulher. Eu não estou te condenando, aleluia. Essa mulher possivelmente tinha vergonha de aparecer em público devido a relacionamentos com 5 maridos, por isso ia ao meio-dia quando ninguém podia ir ao poço. Mas Jesus mudou a história daquela mulher, aleluia. Meus irmãos, quantas pessoas vivem hoje com esse desgosto? Quantas pessoas vivem hoje com esse pensamento? Talvez por causa de um passado triste, de um passado horroroso. E elas pensam, pelo fato das pessoas olharem de forma a desprezar, elas acham que Jesus também o despreza. Não, Jesus ele veio exatamente para nós que somos pecadores. Talvez a pessoa que julga você ou tenta julgar você, ela acha que ela não tem, mas ela também é uma pecadora ou um pecador. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Pai, aleluia. Nós precisamos da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É para isso que Jesus está dizendo para nós: ei, eu também posso curar os seus traumas, eu também posso revelar o teu passado, não para te condenar, mas para que você seja restaurado, curado e mudar a sua história, aleluia. É isso que Jesus quer fazer. Uma pessoa que se escondia, desprezada, mal vista, mas Jesus vê ela uma grande evangelista. Jesus olhava para aquela mulher diferente. Jesus via uma grande evangelista daquela cidade. Aquela mulher conquistou aquela cidade por causa do que Jesus fez na vida dela. Uma pessoa que escondia, desprezada, mal vista, mas Jesus vê ela uma grande evangelista, vê nela um potencial para a cidade de Sicar. Ela foi lá meio-dia, ninguém vai me ver. Quem que ela encontra? Jesus. Que revela tudo e transforma a vida dela. Transforma a vida dela. Quantos de nós, às vezes, vivemos escondendo das pessoas, enquanto Jesus está te chamando para perto. Jesus está te chamando para perto. Aleluia, porque a palavra dele é luz para os nossos pés. A palavra dele é luz para o nosso caminho. E quando ele revela você, ele não te revela para condenar você, ele revela para perdoar você, aleluia, para te trazer uma segurança, aleluia, trazer uma certeza de que você é amado do Pai, aleluia. Jesus vê nela a pessoa ideal para receber com muito amor o perdão, pois a quem mais é perdoado, mais ama. Jesus, quando viu aquela mulher, ele pensou: essa mulher, ela vai me amar muito, porque são muitos os pecados dela. Em uma outra passagem, Jesus disse isso também para uma outra mulher: quem muito é perdoado, muito ama. Quer dizer, às vezes nós achamos que não temos tanto pecado e achamos que não devemos amar tanto a Jesus. Mas uma pessoa como essa, que vivia escondida da sociedade, uma pessoa que era mal vista, que já teve 6 maridos de forma errada, senão estaria aqui na Bíblia, ela se via realmente uma mulher desprezada. Ela se via uma mulher que não compactuava com a sociedade, mas Jesus via diferente. E é assim que Jesus vê. Nós não podemos julgar as pessoas, nós temos que amar as pessoas. O que o texto está dizendo? Você não deve julgar ninguém, você tem que amar como Jesus amou. Quando Jesus veio, ele vem na contramão da sociedade. Os fariseus e os saduceus, eles se vestiam de roupas belas, eles queriam se mostrar para a sociedade que eles eram homens santos,
homens intocáveis. Enquanto Jesus vem, ele muda todo esse paradigma. Jesus vem, ele come com os mais humildes, ele vai ter com a prostituta, ele vai ter com o pecador, com o ladrão, ele está no meio dessas pessoas, e aí ele confunde a cabeça dos fariseus e dos saduceus, porque Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Aleluia, eu estava perdido. Tenho certeza que você também estava perdido um dia, mas Jesus te achou. Assim como ele achou aquela mulher no poço, ele um dia me achou também. Ele um dia disse: eu te escolhi, meu filho, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu também era um homem dessa forma, mas Jesus me resgatou. Aleluia. Então, o segundo passo aqui, Jesus encontra aquela mulher, revelando para ela o seu passado, não para condená-la, mas para trazer para ela uma nova esperança. Aleluia. Ao confrontar a sua realidade, Jesus a conduz a um encontro verdadeiro consigo mesma. Aquela mulher falou: eu vejo que tu és profeta. O Senhor acertou, é isso mesmo que eu estou vivendo, essa vida toda esquisita. Em outras palavras, ela estava: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser transformada, eu preciso ser curada, eu preciso que a minha história mude. Em outras palavras, ela está dizendo: Jesus, eu quero vir aqui ao poço buscar água em qualquer hora do dia, não viver escondida. Jesus agora tira ela do poço de escuridão e começa a trazer para ela uma revelação daquilo que ela seria dali para frente, uma missionária, uma pessoa que ia propagar as verdades de Jesus na cidade de Sicar, na região de Samaria. Salmo 113, versículos 7 e 9 diz assim: levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipe do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre e mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O Salmo confirma o que Deus faz. O Salmo confirma o que Deus faz com o pecador, o que Deus faz com aqueles que se sentem rejeitados e abandonados. Se você crê na palavra, se nós cremos na palavra, um dia, querido, se você ainda não teve um encontro, alguém que está aqui nessa noite, se ainda não teve um encontro com esse Jesus, Ele pode encontrar você, aleluia, e resgatar você da mesma forma que resgatou esta mulher. Salmo 138, versículo 6 diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. O Senhor sempre está atento aos humildes. O Senhor está olhando para você. Se você é uma pessoa humilde e sabe que está carregando uma vida difícil, sabe ou reconhece que precisa de uma mudança, de uma restauração, Jesus está aqui nessa noite, amém, aleluia, e Ele quer tirar isso da sua cabeça, Ele quer tirar isso da sua memória, Ele quer dizer para você: ei, eu também te escolhi, você também é um missionário, uma missionária, eu te escolhi para fazer a minha obra nesta cidade, eu te escolhi para fazer a diferença. Deixa o passado para trás, esquece o passado, viva o presente, aleluia, porque uma vez perdoado, Ele joga no mar do esquecimento, aleluia. Isaías capítulo 60, versículo 17 diz assim: em vez de bronze, eu lhe trarei ouro, aleluia, em vez de ferro, eu lhe trarei prata, em vez de madeira, bronze, em vez de pedras, ferro, farei com que a paz seja. Deus está falando aqui de restauração. Isaías capítulo versículo 17 está falando que Deus restauraria o povo de Israel novamente. É isso que Deus faz, querido, quando Ele encontra alguém. Quando Ele encontrou aquela mulher, Ele mudou a história daquela mulher. Enquanto todo mundo condenava, Jesus não condenou aquela mulher. Em terceiro lugar, meus irmãos, na conversa de Jesus com aquela mulher, primeiro Ele apresenta a água viva. Segundo, Ele revela que ela tinha 5 maridos, mas Jesus não condena, Jesus queria perdoá-la. Agora, no andar da carruagem, vamos dizer assim, Jesus agora explica para ela onde é a verdadeira adoração, o que é adorar a Deus. No versículo 20 diz assim: nossos pais adoraram neste monte,
E vós dizeis que é em Jerusalém, no Monte Moriá, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que adoramos o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, olha bem, o Messias que se chama Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse para ela: eu sou o que falo contigo. Aleluia. Observa como a conversa vai se estendendo. Agora a mulher, ela se sentiu perdoada por Cristo, pelo fato de ela ter revelado, ou dele ter revelado para ela o seu passado. Agora ela entendeu que ele era um profeta, e ela agora queria tirar outra dúvida. A dúvida dela agora: onde eu devo adorar? É nesse monte ou naquele monte? É nesse lugar ou naquele outro lugar? Então ela tinha uma outra dúvida. E Jesus agora começa a explicar para ela: olha, chegará uma hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Quer dizer, não é nesse monte, nem naquele monte. É aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E quando a mulher ouviu isso, querido, imediatamente ela tomou uma decisão. Ela saiu dali, deixou até o seu cântaro de água e saiu correndo para falar para as pessoas o que ela tinha visto e ouvido. Porque a palavra de Jesus entrou no seu coração. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus levou a salvação para ela. Jesus levou a água viva para ela, e essa água mudou, entrou dentro dela, como a própria palavra disse: rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Esta é a água viva que Jesus estava falando. Nós agora, em vez de uma mulher depressiva, angustiada, ela sai correndo, esquece até o cântaro de água e vai falar o que Jesus fez na sua vida. Aleluia! Que transformação, que transformação. Muitas pessoas, como essa mulher, estão presos na herança religiosa distorcida ou distorcida. Tem muitas pessoas como esta mulher, não sabe onde eu devo adorar, aonde eu devo ir, qual a igreja que eu tenho que ir, qual a igreja que está certo, qual a igreja que está errado. A igreja é a igreja do Senhor Jesus. Qual a igreja que está certo, pastor? A igreja que está certo é aquela que fala que Jesus é o Senhor e Salvador. Aleluia. A igreja que é certa é aquela que condena o pecado, é aquela que prega sobre o pecado, é aquela que alerta o povo de Deus, é aquela que ensina a verdade. Esta é a igreja certa. Amém? Nós não podemos acusar nenhuma praga nem outra. É Deus que vê. A igreja de Cristo só existe uma. É Ele que vê do céu. Ele vê cada pessoa reunida agora nesse momento, em cada salão desta cidade. Tem muitas igrejas reunidas nesse momento, fazendo cultos de adoração, sim. Mas quem é a igreja? Ele sabe. Aqui tem um povo, lá tem outro povo. Talvez no meio de nós, no meio daquele povo, tem alguém ainda que não se decidiu. Mas Jesus também está aqui nessa noite para dizer: ei, eu também te escolhi. Você também tem que provar da água da vida para mudar você também. Aleluia. Então a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo não tem placa. A igreja de Cristo, ela é invisível para nós, mas é visível para Deus. Ele conhece cada coração. Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe o que você está querendo. Ele sabe o que você está imaginando. É por isso que nós precisamos encontrar com Jesus. Aquela mulher disse uma coisa muito certa: eles erravam, pois o Messias ainda não tinha aparecido para revelar o ministério da verdadeira adoração. Quando aquela mulher disse para Jesus assim: olha, os nossos antepassados dizem que é nesse monte que nós temos que adorar, e vocês, judeus, dizem que é nesse monte aqui. Ela falou a verdade. E depois ela fala assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai revelar para nós aonde nós devemos adorar. Não é isso que ela disse?
Aquela mulher tinha uma verdade, era verdade. Jesus ainda não tinha aparecido, o Messias não tinha aparecido. E nós? Nós não temos mais desculpa. O Messias já veio. O Messias já anunciou para nós aonde é que nós temos que adorar. Em qualquer lugar que nós estivermos. Deus quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Não é aqui nem acolá. É o seu coração cheio da presença de Deus. É o seu coração aberto para a verdade. Ela tinha uma verdade, sim. Ela não estava mentindo para Jesus. Ela tinha dúvida, onde que eu tenho que adorar? Mas Jesus apareceu ali para dizer para ela, olha, a partir de agora, eu sou o Messias que você está esperando. E eu estou dizendo para vocês, olha, não é nesse monte, nem naquele monte, mas aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus mostra que a verdadeira adoração não está no lugar, mas em um coração alinhado com a verdade. Se o seu coração está alinhado com a verdade, você é um adorador, você é uma adoradora. Você não precisa estar em nenhum lugar especificamente para se sentir santo ou santa. Você tem que estar com o seu coração puro. Se o seu coração é puro, você é um adorador. Aonde você falar com Deus, Ele te ouve. Aleluia. Em qualquer lugar onde você estiver, Ele te ouve. Mas se o seu coração não é puro para com Deus, Ele não te ouve. Jesus ensina que a verdadeira adoração começa quando a vida se alinha com a verdade. A mulher não conhecia a verdade. A mulher não sabia porque o Messias não tinha revelado. Mas a verdade chegou. A verdade chegou para ela e disse, mulher, eu sou o Messias a quem você espera. E eu estou dizendo, olha, não é aqui nem acolá, mas é aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Salmo 51, versículo 17 diz assim, veja bem o texto. O sacrifício para Deus é o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás. O Senhor procura por coração quebrantado, por coração humilde na presença dEle. Aleluia. Nós precisamos ser humildes, reconhecer que a palavra está falando conosco. Aquela mulher reconheceu. Aquela mulher, quando ouviu Jesus revelando o seu passado, ela não falou, o senhor está mentindo, isso é mentira, isso não existe. O senhor está me caluniando. Não, ela reconheceu, tu és profeta. Porque ela reconheceu que era verdade. Ela não saiu desmentindo o profeta. Muitas vezes nós ouvimos a palavra e queremos dizer, é verdade, não, é mentira. O pastor errou, o irmão errou, a irmã errou. E Deus está revelando para você algo, para você se curar, se libertar. E muitas vezes nós achamos que aquilo é mentira. Mas nessa noite Deus está mudando essa história no nome de Jesus, amém? O Senhor dá graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Quem anda em retidão, senão aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Salmo 84, versículo 11, que o Senhor, Ele dá graça e glória àqueles que andam na retidão. Quem que anda na retidão? É aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não com falsidade, não com dizeres, mas com sinceridade no seu coração. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não quer mais homens e mulheres como no passado os fariseus e os saduceus, religiosos, hipócritas. Deus quer homens e mulheres que realmente olham para a palavra e dizem, Senhor, eu quero viver esta verdade, eu quero estar alinhado com a verdade, aleluia. E porque agora nós sabemos aonde nós devemos adorar. Você deve adorar o Senhor aonde você estiver, porque você é um adorador. Aonde você estiver, você é uma chama acesa. Aonde você estiver, você é um rio que jorra para a vida eterna, aleluia. Aonde você estiver, as pessoas têm que saciar a sua sede. Aonde você estiver, as pessoas têm que ser queimadas pelo fogo do Espírito, para que elas sejam purificadas através da sua vida também. Os verdadeiros adoradores, querido, faz a obra do Pai, aleluia. Em quarto lugar, querido, para nós já partir para o encerramento, a resposta daquela mulher. Ela ouviu sobre a água da vida. Ela ouviu sobre o seu passado. Ela ouviu sobre a adoração. Jesus deu uma aula para ela.
de como ela deveria se comportar daqui para frente. Jesus não rejeitou, Jesus não condenou, Jesus ensinou. Jesus pediu água. Ela, por causa da amargura do seu coração, ela disse: olha, o Senhor não pode pedir água para mim, que eu sou samaritano. Mas Jesus, com o seu amor, com a sua compaixão, Ele não ignorou, Ele não desprezou como as pessoas desprezavam. Jesus foi levando ela, foi levando passo a passo, até que ela compreendesse quem é que estava falando com ela. Interessante que ele fala assim: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria, em vez de eu pedir para você, você que me pediria água. Jesus foi aumentando o nível dessa conversa, porque Jesus tinha um plano, como nós começamos a dizer. Jesus desviou o caminho por causa dessa mulher. Talvez nenhum de nós faríamos isso. Se você soubesse que tem uma pessoa desqualificada, toda errada, toda bagunçada, e Deus falar para você: olha, eu quero que você vá até aquela pessoa e anuncie a minha verdade para ela. Talvez você, na sua ideia, no seu pensamento, você poderia dizer: não, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não tem jeito, porque nós somos humanos, somos falhos. Mas Jesus, Ele fez diferente. Jesus agora vai até aquele lugar, e aquela mulher então recebe toda a palavra, toda a revelação, o lugar da adoração, a água viva. Eu tenho certeza que quando chegou aqui na resposta da mulher, ela já estava entendendo o propósito, ela já estava sentindo parte do projeto de Jesus, porque Jesus tinha um projeto para ela, é que aquela mulher se tornasse uma missionária, é que aquela mulher se tornasse uma pregadora da verdade naquela cidade. Por isso que Jesus teve toda a paciência de ensinar, por isso que Jesus, Ele foi com cuidado, Ele não foi como um homem comum. Lógico que Ele era 100% homem, 100% Deus, mas Ele usou da sua divindade, não agiu como homem, mas agiu como Senhor, como Deus, porque Ele mesmo disse: mulher, eu sou aquele que fala contigo, eu sou o Messias, mulher. E quando Ele revela, se não me falha a memória, é o único texto que Jesus revela pessoalmente para alguém que Ele é o Messias, se não me falha a memória. E Ele fala para aquela mulher: mulher, sou eu que falo contigo. E agora, depois que a mulher aprende sobre essas três coisas, a água viva, sobre o seu passado, sobre o lugar da adoração, vem a resposta da mulher. A mulher recebeu o amor, a mulher recebeu a compaixão e o perdão de Jesus, e respondeu com uma ação imediata. Diga comigo: imediata. Ela respondeu com uma ação imediata. Qual foi a ação dela? Anunciar o que ela tinha ouvido e visto, anunciar as maravilhas que ela ouviu. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia! Olha só como mudou. Ela saiu escondida, agora ela volta sem a água, que ela nem se preocupou mais com água. Agora ela volta trazendo mais pessoas. Ela trouxe mais uma multidão para ver, para conhecer aquele Cristo, aquele poço onde ela escondia. Agora ela traz pessoas para aquele poço, para que possa ouvir também a palavra que ela ouviu. Olha o que Jesus fez no coração daquela mulher. Agora ela começa a anunciar as verdades. Aleluia! A resposta dela foi imediata. Enquanto os discípulos, no contexto que nós estamos lendo,
Enquanto os discípulos deixam Jesus no poço e vai à cidade buscar mantimento para satisfazer o seu estômago, aquela mulher, ela deixa tudo, deixa água para falar de Jesus, aleluia. Aquela mulher agora entendeu: ei, eu encontrei o Cristo, eu encontrei aquele que revelou a minha vida, e eu quero anunciar para vocês, porque quando ele falava comigo, eu senti como água que fluía dentro de mim, aleluia. Eu estou usando aqui, imagino eu o que ela pensava, o que ela imaginava, porque as palavras de Cristo, ela faz esta limpeza dentro de nós, aleluia. Ele revela para curar, ele não revela para te maltratar, ele não revela o seu passado para te condenar, não. Ele revela para te curar, aleluia. Quem assimila o amor, a compaixão e o perdão de Jesus, passa a viver se esforçando para fazer a vontade de Deus. Quem assimila bem o amor, o perdão de Jesus, ele passa a fazer ou se esforçar para fazer a vontade de Jesus. Aquela mulher ouviu o amor, o perdão, aquela mulher entendeu a mensagem de Cristo. Ela poderia simplesmente ter jogado aquilo na mente e ficado para si mesma, mas ela não fez isso. Ela entendeu que ela naquele momento foi impulsionada para levar esta verdade a pessoas que também estavam confusas. Os samaritanos estavam confusos também, não é só ela não. O samaritano não sabia onde que tinha adorar, porque existia uma confusão. Mas aquela mulher agora, depois que recebe com amor e compaixão o perdão de Jesus, ela vai com toda a sua coragem, aleluia, esquecendo daquilo que ela era. Agora ela entende: eu não sou mais quem as pessoas dizem que eu sou perdoada por Cristo, eu sou liberta por Cristo, aleluia. E ela sai anunciando as verdades de Cristo naquele lugar, e muitas pessoas se chegam aos pés de Cristo, querido, por causa desta mulher que era rejeitada, mas Jesus não rejeitou, aleluia. A mulher samaritana entende tudo e já sai imediatamente. A mulher também do fluxo de sangue, quando nós vamos ver a história da mulher do fluxo de sangue, outra mulher excluída, impura, cansada e sem esperança. Mas quando ela soube que era Jesus que estava na sua região, ela crê mesmo. Antes de Jesus falar com ela, ela se aproxima com fé e recebe o milagre de Jesus, querido. E através daquele momento, ela testifica publicamente: ei, Jesus, sou eu quem tocou em você, aleluia. Instantaneamente a mulher do fluxo de sangue, ela é curada, e Jesus pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos falam: mestre, todo mundo está te tocando, o senhor está no meio da multidão. Mas Jesus sabia que quem tocou nele, tocou com um propósito, tocou porque tinha fé, tocou porque queria ser curada, aleluia. E quando ela toca em Jesus, pela fé, a Bíblia diz que imediatamente o fluxo de sangue cessou, e ela foi curada instantaneamente. E naquele lugar, querida, aquela mulher também, que era rejeitada, que era abandonada, ela testificou que Jesus Cristo tinha curado ela. Imediatamente. Imediatamente. É isso que nós devemos memorizar. O que nós estamos fazendo com o amor, com a compaixão que Jesus tem derramado sobre nós, sobre você. Deus derramou o amor sobre você. Você foi perdoado, você foi amado pelo Pai, você foi acolhido pelo Pai. Você entende a palavra, você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós temos que fazer como esta mulher, querido, desesperadamente, anunciar esta verdade para as pessoas. Tem muitas pessoas que estão morrendo sem Cristo. Tem muitas pessoas que ainda não entendem o plano de salvação, não entendem o significado da vida. Nós estamos aqui por um propósito. O propósito é fazer a vontade do Pai. O propósito é levar mais e mais pessoas aos pés de Jesus, aleluia. Porque o reino de Cristo se aproxima, aleluia. Vai se consumar. A Bíblia diz que quando Jesus estava subindo aos céus, os discípulos olhavam atônitos, e dois anjos desceram naquele lugar e disseram: varões galileus,
Porque vocês estão olhando assim para o alto, atônitos. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará, aleluia, para buscar e levar com ele a sua igreja, o seu povo escolhido. Então ele vai voltar, aleluia. Essa é a grande promessa. Mas tem muitas pessoas que não conhecem ainda. Tem muitas pessoas que não conhecem. Às vezes vizinho do nosso lado, da esquerda e da direita, da frente e do fundo, não conhece o Evangelho de Jesus. Não conhece essa verdade. Nós temos a verdade. E nós precisamos, querido, fazer como a mulher samaritana. Deixa tudo, meu irmão. No sentido assim, faça o possível e o impossível para falar de Jesus para as pessoas. Nós não podemos nos tornar religiosos. Religiosos que só quer receber, receber, receber. Nós temos que ser doadores, doadores, doadores. Levar a palavra. Porque todo o passado nosso já foi esquecido na cruz. Ou melhor, já foi levado na cruz. Como aquela mulher tinha um passado triste, todo o passado meu e seu triste ficou para trás. Hoje você é nova criatura. Hoje você é um representante oficial do reino de Deus nessa terra. Hoje você é um embaixador de Cristo nessa terra. E é por isso que nós precisamos fazer como esta mulher, anunciar esta verdade, aleluia, porque assim como ela foi perdoada, eu também fui perdoado, você também foi perdoado. Talvez não o pecado como essa mulher tinha, mas talvez o seu pecado era praticamente igual ou até pior. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que é verdade. E Jesus te curou, Jesus te libertou. Para quê? Para você só ficar de boa? Não, é para você anunciar a verdade, trazer mais pessoas para esta verdade. Aleluia, aleluia, trazer mais pessoas para esta verdade. Aleluia. Zaqueu também, nós vamos ver na Bíblia, Zaqueu também era um homem desprezado, se sentia humilhado também, por causa que era cobrador de impostos, e os seus irmãos olhavam para ele de forma distorcida, via ele como um ladrão. Mas Jesus procurou ele. Qual a diferença? Jesus veio para os que estavam perdidos. Assim como a samaritana, Zaqueu é alguém socialmente rejeitado, moralmente condenado, espiritualmente sedento. Ele se esforça para ver Jesus. O que ele fez? Eu quero ver Jesus. E Jesus, vendo o esforço dele, subiu na árvore. E quando Jesus está passando, tem certeza que Zaqueu está lá olhando, quem será? Quem será ele? Quem será ele? De repente Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só, o homem que era mal visto, um homem que as pessoas olhavam como um ladrão, Jesus olha para ele e diz: ei, Zaqueu, eu não te vejo como ladrão não, eu vejo você como meu discípulo, eu quero pousar na sua casa hoje, aleluia. E assim que Jesus fez, Jesus pousou na casa de Zaqueu, foi lá e grandes coisas aconteceu ali. A Bíblia diz que hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho de Deus veio salvar aqueles que estavam perdidos. Aleluia, glória a Deus. Já partindo para o final, Jesus já se apresentou como aquele que é a água viva. Jesus já revelou os seus pecados. Jesus já tirou todos os seus traumas. Jesus já mostrou como se deve adorar. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Para tanto amor, tanta compaixão, tanto perdão. Qual é a sua resposta para Jesus hoje? Diante de tanto amor, tanta compaixão, tanto perdão. Vira e mexe, eu fico pensando: meu Deus, o Senhor é corajoso. Como que o Senhor me escolheu? Por quê? Por que o Senhor viu em mim algo assim? Não tenho resposta, irmão. Nós não encontramos resposta, porque Deus não se explica. Amém?
Deus, nós precisamos amar, experimentar e ver de como Ele é bom. Experimentar Deus é como foi dito que nosso irmão Luan, sobre a laranja. Vou usar aqui a ilustração dele. A laranja, você não consegue saber se ela é azeda ou se é doce, se você não experimentá-la. Jesus também, você não consegue saber se ele é bom ou mal se você não experimentá-lo, se você não provar desta água. Ele promete uma água viva, uma água que faz você mudar, uma água que leva você para a vida eterna. Aleluia! Agora, basta você ouvir o amor, ouvir o perdão e guardar no seu coração e tomar uma atitude de mudança. Aquela mulher tem uma atitude de mudança imediata. Ela sentiu o perdão, ela sentiu o amor de Cristo, e ela saiu imediatamente para anunciar a verdade. Por que ela fez isso? Porque ela se sentiu limpa. Ela não se via mais como uma pecadora. Ela não se via mais como uma condenada. Ela via agora como alguém que participava do projeto de Cristo. Aleluia! Então, se você ainda está se vendo como uma pessoa pecadora, se você ainda se vê como alguém desqualificado, é porque você ainda não provou de Cristo. É porque você ainda não deixou esta água entrar dentro de você com toda a serenidade, ou com todo o amor e cuidado, e limpar você por dentro, tirar de você toda ilusão, todo preconceito, toda ideia errada, tudo aquilo que o mundo tem colocado sobre você. E existe uma verdade, como eu estava ouvindo hoje. A verdade não é relativa, a verdade ela é absoluta. Existe uma verdade, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém muda isso. Pode até inventar, mas ninguém muda. Ele é absoluto na sua verdade. Se eu disser para você que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, ninguém pode mudar esta verdade. Aleluia! Porque Ele é a verdade, e Ele quer fazer com que você nessa noite sinta esta água fluir dentro de você. Vamos ficar de pé.